Hardstore. Update yourself. Fala galera, bem-vindos ao canal Hardstore TV. Eu sou o Giba e hoje nós vamos fazer um overview mostrando para vocês todos os detalhes dessa placa-mãe aqui da Gigabyte, a B360 Aorus Gaming 3. Bom pessoal, essa placa ela vai ser compatível com os processadores de 8ª geração da Intel. Eu digo isso porque apesar dela ter o socket 1151, que também é compatível com os processadores de 6ª e 7ª geração, essa placa ela só vai ser compatível com os processadores de 8ª. Além disso, ela é mais indicada para aqueles processadores que não têm o sufixo K, porque ela não é uma placa voltada para overclock, né? O chipset voltado para overclock seria o Z370. Mas mesmo assim, ela é uma ótima opção porque ela vai contar aí com diversos detalhes e componentes de ótima qualidade. Então, vamos dar uma olhada nela. Bom pessoal, aqui nós já removemos a B360 Aorus Gaming 3 da caixa, então vamos começar mostrando para vocês todos os componentes que vêm junto dela. Começando com o badge da Aorus, bem legal, e atrás ele tem a cola da 3M, então aonde tu colar ele, provavelmente ele vai ficar por toda a eternidade. Aqui nós temos o CDzinho com os drivers e também alguns programas que a Gigabyte deseja enviar para os seus clientes. Aqui nós temos o manual com diversas informações a respeito do produto, tanto sobre o uso quanto sobre instalação. Nós temos também alguns parafusos que vão ser utilizados para fazer fixação dos dispositivos M2. Temos também esse adaptador que ele é utilizado para facilitar a conexão dos dispositivos do painel frontal do gabinete, né, quanto os botões de power, reset e também os LEDs indicando energia e também o uso dos HDs. Aqui nós vamos ter o espelhinho do painel traseiro, tá galera? É um espelhinho fosco preto e ele vai ter também essa proteção com esponja na parte de trás para que tu acabe não cortando os dedos caso tenha alguma desatenção. E por último, a gente achou bem interessante porque normalmente acabam vindo mais cabo SATA junto das placas, né? Normalmente é no mínimo 4, nessa aqui nós temos apenas 2 cabos SATA. Agora então vamos falar um pouco mais sobre a placa em si, galera, começando então com os detalhes da parte de cima da placa. Primeiramente nós vamos ter aqui o conector de energia auxiliar do processador de 8 pinos. Embaixo nós temos um conector de fan também do processador. Aqui depois ao lado do dissipador de calor da parte de cima nós vamos ter mais 2 conectores de fan, um para fãs do gabinete e o de baixo seria para bomba caso tu tenha um water cooler, tá galera? Vocês podem ver que aqui embaixo do dissipador de calor nós vamos ter 3 fases e ao lado mais 4 fases de energia. O socket do processador é o socket 1151, somente compatível com os processadores da 8ª geração da Intel, tá pessoal? Caso tu tenha algum processador da 6ª e 7ª que utiliza o mesmo socket, ele não vai funcionar. Esse aqui vai funcionar somente processadores da 8ª geração. Embaixo nós temos aqui esse dissipador que embaixo dele vai ter um conector M2, então a Gigabyte se preocupou aqui em botar um dissipador de calor para o M2, tá galera? Esse aqui é um M2 que vai suportar até 110 mm, ou seja, o maior tamanho de M2 vai caber aqui e obviamente os menores também, né? Ao lado nós vamos ter aqui os 4 slots para módulos de memória. Nós vamos ter a contagem desses módulos da direita para a esquerda, tá galera? Cada placa, cada fabricante tem uma ordem diferente desses slots que também dá preferência para caso tu utilize menos pentes de memória. Então essa aqui, o slot A1 vai ser esse aqui, o 2 vai ser esse aqui, e aí o B1 vai ser esse aqui e o B2 vai ser esse aqui no caso, tá? Ao lado nós vamos ter aqui o conector Thunderbolt, que dificilmente a gente tem visto em placas mais recentes. Acima nós vamos ter o conector dos USBs 3.1 do painel frontal do teu gabinete. Em cima dele nós vamos ter mais um conector para fan de 4 pinos, o conector de energia principal de 24 pinos
Em cima dele nós vamos ter conector de fita de LED, tá pessoal? Lembrando que essa placa ela tem conector de fita de LED com 5 pinos e com 3 pinos. Os dois funcionam, porém eles vão funcionar para fitas de LED diferentes, para modelos diferentes de dispositivos utilizando RGB. E em cima nós temos um jumper que nesse jumper tu vai conseguir alterar a voltagem da fita de LED, do conector de fita de LED, que no caso utilizando o jumper na posição de baixo, tu vai ter 5 volts, utilizando na parte de cima, o conector de cima e o do meio, ele vai ficar com 12 volts. Isso vai servir também para o outro conector que nós vamos ter na parte de baixo, que eu vou mostrar para vocês melhor daqui a pouco. Agora vamos falar um pouco sobre os detalhes da parte de baixo da placa. Nós temos aqui primeiramente o sistema de áudio dessa placa, que vai ser um sistema de áudio de 7.1 canais de alta definição, que conta com capacitores japoneses e também aqui, como vocês podem ver, ele tem uma trilha separando ele do resto da placa para que não haja nenhum tipo de interferência ou ruído no teu sistema de áudio, tá galera? Aqui ao lado nós vamos ter os conectores PCI Express, nós vamos ter 3 conectores PCI Express com tamanho X16, aqui, outro aqui e outro aqui. Somente o de cima aqui, que é o principal, ele vai ter esse acabamento de metal, porque normalmente aqui que fica a placa de vídeo, que vai ser o dispositivo que mais vai pesar em uma PCI Express, então eles decidiram colocar esse reforço de metal aqui, que é bem bacana e bem útil, porém essa placa, apesar de não ter reforço de metal na PCI Express aqui do meio, ela vai aceitar multi-GPU da AMD com até 4 processadores gráficos, porém em só 2 placas, tá galera? Então tu só vai utilizar Quad Crossfire caso tu tenha 2 placas com 2 processadores gráficos, né, com 2 GPUs em cada placa, ou então utilizando aí two-way, né, somente 2 placas. Em uso, as PCI Express vão ficar X16, essa aqui sendo utilizada sozinho. Em uso ela vai ficar X8, X4 e X2 sendo utilizadas, obviamente, todas elas simultâneas. E aqui no meio nós temos uma PCI Express X1. Galera, é importante nós notarmos também que eu já havia mostrado ali na parte de cima o slot para SSD M2 na parte de cima. Mas essa placa, apesar de vocês estarem vendo que tem um conector de M2 aqui e mais um aqui embaixo, ela não vai ter 3 conectores de M2. Somente vai funcionar esse aqui, que no caso ele vai até 80 mm, né? Ele não é 24, 60, 80 e 110 como o de cima. Esse aqui vai aceitar no máximo de 80 mm. Já esse aqui do meio, pessoal, ele só aceita 30 mm, por quê? Porque ele vai ser um conector dedicado para uma nova tecnologia da Intel, que vai utilizar o conector de rede no conector PCI Express, que vai atingir velocidades muito mais altas do que sendo utilizado via USB, tá pessoal? Então esse aqui, no caso, tu vai ter que comprar separado o adaptador. Existe o modelo de B360 Aorus Gaming 3 Wi-Fi que já vai vir com esse adaptador de M2 para Wi-Fi, mas esse modelo aqui que nós estamos mostrando para vocês hoje é o sem Wi-Fi, então tu vai ter que comprar ele separadamente. Aqui nós vamos ter a pilha e aqui nós vamos ter o dissipador do chipset, que é bem bonito porque ele tem esse design meio espelhado, fosco, e embaixo nós temos o logo da Aorus. Aqui por último, pessoal, nós vamos comentar um pouco sobre os conectores da parte de baixo da placa. Então aqui nós temos os conectores de áudio do painel frontal do gabinete. Ao lado nós temos conector de áudio digital. Aqui nós vamos ter os conectores para os 2 tipos de dispositivos RGB diferentes, né? 2 conectores, o de 5 pinos e o de 3 pinos, que dependendo do teu dispositivo tu vai necessitar de um tipo diferente de conector. E em cima nós vamos ter o jumperzinho que eu já havia explicado para vocês, que é exatamente igual na parte de cima. Aqui ao lado nós temos esses 2 conectorzinhos aqui que eles têm a sigla C-LED embaixo, provavelmente eles são relacionados a alguma coisa com LED, porém não existe nenhuma menção dele no manual da placa nem no site do fabricante, então a gente não tem como afirmar com precisão para que eles servem. Ao lado nós temos o conector de serial. Ao lado nós temos o TPM, né, que é para dispositivos de segurança. Ao lado nós vamos ter os conectores de USB 2.0 do painel frontal do gabinete, mais um conector de fãs
que é indicado para uso também de bomba de water cooler, para caso tu esteja fazendo aí um sistema customizado e vá utilizar mais de um conector para bomba. Aqui em cima nós vamos ter o jumper de clear da BIOS, embaixo os conectores do painel frontal do gabinete de botão e também de LED, tanto do power quanto do reset. Por último, nós vamos ter os conectores SATA, nós vamos ter aqui em cima os dois conectores posicionados para a lateral da placa, para que tu tenha uma organização de cabos ainda melhor, que vão ser os conectores 1 e 2, e aqui nós vamos ter mais 4 conectores, que vão ser o 3, o 4, o 5 e o 6. Por último, falando um pouco dos conectores da parte traseira do gabinete, nós vamos ter conector PS2 para mouse e teclado antigo. Ao lado nós vamos ter dois conectores USB 2.0. Embaixo nós temos conector DVI e HDMI para caso tu esteja utilizando o vídeo integrado do processador. Temos dois conectores USB 3.1. Embaixo nós temos mais dois conectores USB 3.1, porém um tipo C e outro tipo A. Embaixo nós temos mais dois conectores USB 2.0 e o conector de rede. E por último os conectores dos 7.1 canais de áudio, tá? Lembrando, pessoal, que aqui em cima onde vai o conector de rede e os dois conectores USB 2.0, caso tu esteja utilizando o adaptador Wi-Fi de M2 dessa placa, essas duas USBs vão ser desativadas, tá, galera? Bom, pessoal, esse foi o nosso overview da B360 Aorus Gaming 3 da Gigabyte. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários logo abaixo e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Valeu e até a próxima!